Olá, começa agora mais uma edição do Jornal Parlamentar. Durante a audiência pública sobre a reforma tributária, setor produtivo rejeitou a PEC 45 em tramitação na Câmara Federal. Em contrapartida, encaminhou a Brasília novas propostas. O texto substitutivo da PEC 45 de 2019, que trata da reforma tributária, norteou a audiência pública realizada pela Comissão de Turismo, Indústria e Comércio da ALEMES. A proposta funde os tributos federais PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS em um IVA, Imposto sobre Valor Agregado, que será chamado de IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Essa configuração pode acarretar no fim dos incentivos fiscais para Mato Grosso do Sul, que ficaria no prejuízo em relação aos outros estados. Eu estou muito preocupado e, na realidade, eu estou externando a posição de diversas vozes do segmento produtivo, preocupados com a forma como está sendo encaminhadas essas discussões e, principalmente, o fim dos incentivos fiscais, que tem sido uma espécie de alavanca do desenvolvimento do estado do Mato Grosso do Sul, responsável pela industrialização e um crescimento sem precedentes na última década, porque seria substituída a competência desse imposto da origem para o destino. Então, por exemplo, toda a nossa soja, todo o nosso boi, o milho, a celulose, esses investimentos na industrialização do papel, etc., praticamente tudo isso seria transferido para o destino. Então, isso traz implicações significativas para o estado do Mato Grosso do Sul. Nós estamos atentos com relação a isso, elevação de carga tributária do agronegócio, elevação de carga tributária do setor de serviços, tudo isso com muito problema para o Mato Grosso do Sul e para o Brasil. Para o governo do estado, os incentivos fiscais de Mato Grosso do Sul precisam estar garantidos na reforma tributária. A questão, inclusive, já foi discutida com a bancada federal em Brasília. Nós temos que garantir na reforma que os incentivos fiscais vão cumprir o que a regra é hoje. Até 2032, toda a indústria continuará tendo a garantia dos incentivos fiscais de Mato Grosso do Sul. Nós temos aí uma compensação, um fundo de compensação para o desenvolvimento regional. Esse fundo tem que estar na PEC em forma constitucional, para poder ter a garantia que o Estado não vai perder. Já tivemos reunido com a bancada semana passada na Câmara Federal, conversando com todos os deputados federais, explicando os pontos que são sensíveis para o Mato Grosso do Sul e todos estão atentos para que o Mato Grosso do Sul não perca, não tenha prejuízo. Que o nosso estado só virou essa indústria tão forte hoje, através dos incentivos fiscais, mas eu acredito que lá na frente a gente vai conseguir um texto bom para o Brasil, para que o Brasil volte a crescer e o Mato Grosso do Sul continue crescendo do jeito que está ou crescendo até mais do que está. O aumento da carga tributária nas áreas da indústria e comércio de Mato Grosso do Sul causa preocupação diante da PEC da reforma tributária. De acordo com a Federação do Comércio, pode haver alta de até 260% nesse setor. Isso pode ocasionar um aumento de até 260% da carga tributária para o setor. O ideal hoje seria ter alíquotas diferenciadas para o setor de serviços. Hoje a alíquota de 25% majoraria muito a carga tributária do setor e a CNC, juntamente com as federações, a FEComércio, por exemplo, já indica que deve ser feita uma alíquota diferenciada em torno ali de mais ou menos 10% a 11%. Os maiores prejudicados serão a área de serviço e o comércio em si. Porque vai haver um aumento de alíquotas, provavelmente, porque para compensar a exoneração de 20% da cadeia da indústria nacional, você tem que compensar aumentando de outro lado, seria no serviço, comércio e principalmente no agronegócio também. Na primeira sessão plenária da semana, os professores da rede pública de ensino fizeram manifestação para garantir a liberdade de expressão em sala de aula. Recentemente, um requerimento foi aprovado pelos deputados estaduais com o intuito de apurar a conduta de uma professora da Escola Estadual Joaquim Murtinho. Professores da Rede Pública de Ensino de Mato Grosso do Sul estiveram na Assembleia Legislativa para protestar pelo direito à liberdade de debate em sala de aula e contra o requerimento de autoria do deputado Rafael Tavares, do PRTB, aprovado na última sessão.
O requerimento para averiguar a conduta da professora, que afirmou em sala de aula que o ex-presidente Jair Bolsonaro é de extrema-direita, foi aprovado pela maioria dos deputados na semana passada. Agora, a solicitação foi enviada para a sede, Secretaria de Estado de Educação, para a apuração. A reivindicação também garante que a sala de aula é um espaço para debate de qualquer assunto. O deputado Rafael Tavares, do PRTB, falou sobre o requerimento. O professor é pago para ensinar português, matemática, história e geografia, e não para ficar dando opinião política partidária dentro de sala de aula. É isso que a gente vai combater, e também a gente vai sim combater esses professores que tentam ensinar ideologia de gênero para os nossos filhos. Os filhos dos pais sul-mato-grossenses não colocam seus filhos nas escolas para aprender esse tipo de conteúdo em sala de aula. A educadora que ministra a matéria de História, Luciana Zambilho, explicou como foi a situação em sala de aula. Estou numa aula sobre crise de refugiados. Eu tratei do tema que está na BNCC e eu tenho que tratar. Lá na tratativa do tema surge questão de extrema-direita e aí eu tenho que explicar o que são os espectros políticos, falar sobre os espectros políticos e colocar lá a questão que está hoje pautada na literatura acadêmica. E aí na literatura acadêmica está lá que o Bolsonaro é de extrema-direita e eu falei que ele era um dos representantes, né, no Brasil, ele consistia na representação da extrema-direita no Brasil. O presidente da FETEMES, Jaime Teixeira, falou que a vinda dos professores na LEMES é para defender a liberdade de cátedra e a democracia. A liberdade de cátedra, a liberdade de ensinamento que está na Constituição, que está na LDB, o professor tem que ter toda a autonomia para desenvolver na sala de aula. Não admitimos que esses seguidores da escola do bolsonarismo, que quer fazer um patrulhamento na atividade do professor, que isso perpetue. Eu achei bem democrático a Assembleia Legislativa em receber esses manifestantes, porém não me assustou, porque se tratam de manifestantes petistas, né? Eles vieram aqui, falaram, gritaram, desrespeitaram a fala dos deputados e simplesmente na hora de ouvir eles foram embora, né? Estão demonstrando aí toda a covardia desse tipo de sindicato que não vão intimidar os deputados estaduais do Mato Grosso do Sul. Também participaram da sessão plenária de terça-feira os profissionais da enfermagem, que solicitaram apoio da LEMES na interlocução com o governo do estado para debater a aplicação do projeto sobre o piso salarial da categoria. Os profissionais da enfermagem vieram nesta terça-feira, 27 de junho, para reivindicar ao Legislativo a valorização do pagamento do piso salarial. O vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Seguridade Social de Mato Grosso do Sul, Ricardo Bueno, destacou o dia a dia exaustivo dos enfermeiros, principalmente durante a pandemia de Covid-19. De heróis da pandemia, nós passamos a vilões da economia. Parece que a gente vai quebrar o Estado, quebrar o Brasil, e na verdade não é isso. Então a gente precisa dialogar. Existe já uma portaria ministerial que o governo federal vai disponibilizar o dinheiro para se chegar nesse piso. Então a gente precisa urgentemente que o governo sente, negocie com a gente. Até o dia 29 agora é só a Secretaria de Estado de Saúde e a SAD entrar lá no portal do Ministério da Saúde, no Fundo Nacional de Saúde, e informar lá, ó, eu preciso de tanto para atingir o teto. Esse dinheiro vai estar disponível pelo governo federal até 2031. Ainda de acordo com o sindicalista, um projeto encaminhado pelo Executivo que modifica um artigo que trata sobre a exclusividade dos servidores deve prejudicar os servidores, caso seja aprovado pelo Parlamento Estadual. Para nossa surpresa, veio um projeto para essa casa querendo mexer na lei de carreira nossa, tirando uma palavra de um artigo onde deixava como tirando a dedicação exclusiva nossa, que está na lei desde 2002. E isso nos afeta e muito quando a gente vai fazer o debate desse piso. E aí a gente veio cobrar da casa durante esse tempo que seja retirado esse projeto. Nós tivemos aí a garantia do piso sancionada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro no ano passado e infelizmente o judiciário extrapolou ali, invadiu a competência do Poder Executivo e vetou esse aumento que eles estão lutando aqui, né? Então eu quero colocar meu gabinete à disposição deles para lutar, claro que na esfera estadual, porém o que tiver no nosso alcance aí, os gigantes da enfermagem, todos os profissionais
podem contar comigo e com o meu gabinete. Ainda durante as discussões com a categoria, fez uso da palavra a deputada Mara Caseiro, do PSDB, que é presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Ela explicou que o projeto está sendo analisado pelo grupo de trabalho e que deve receber uma emenda supressiva. O governo do estado entendendo e com certeza querendo também resgatar toda a confiança desse segmento, já nos atendeu ao pedido dos deputados e também da categoria, e ele então vai trazer uma emenda onde vai devolver, né, o texto original desse parágrafo 1º do artigo 45 desta lei. A deputada também falou sobre uma comissão que será criada com o objetivo de realizar estudos para a aplicação do piso nacional da categoria. Então, nesse sentido, se há um complemento, a gente então vai se debruçar para que a gente traga uma solução e que realmente o segmento se sinta contemplado para quando houver a complementação, né, esse piso nacional possa ser pago para essa categoria tão importante, com certeza, para a saúde do cidadão em nosso estado e no nosso país. O presidente da Lemes, deputado Gerson Claro, do PP, destacou o empenho da Casa de Leis em receber as demandas de todas as categorias. Agradecemos mais uma vez a manifestação do sindicato, a manifestação dos enfermeiros, já com a garantia desta casa, a participação do deputado Júnior, deputada Mara, da mudança da legislação. Com diálogo, com responsabilidade, com respeito, a gente constrói sempre o melhor para o Mato Grosso do Sul. Na última reunião do mês de junho da CCJR, os deputados já analisaram um projeto sobre a adequação do texto para a aplicação do piso salarial da enfermagem e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO. Ambas as propostas seguiram para votação em plenário. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação emitiu parecer favorável ao projeto de lei do Poder Executivo, que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, com receita total para o próximo ano estimada em 25 bilhões. O relator da proposta, deputado João César Mato Grosso, do PSDB, destacou os principais objetivos da peça orçamentária. São 18 projetos de lei, dando aí incentivo fiscal, benefícios, baixando a carga tributária do governo do estado, mostrando que o governo está atento a todas essas situações. E a LDO, como o próprio nome diz, ela vai dar a direção do orçamento que vai vir aqui para essa casa no segundo semestre para que seja votado. E aí são 3 peças, né? A peça da LDO, da LOA e do PPA. É um fatiamento, então, a LDO é um fatiamento do plano plurianual. No total, 44 emendas foram apresentadas, porém, 2 foram acatadas. João César Mato Grosso falou sobre os motivos pelos quais foram rejeitadas as sugestões apresentadas pelos colegas parlamentares. A gente analisou as 44 emendas que foram sugeridas pelos colegas, teve uma compreensão dos colegas por entender que a LDO é um instrumento importante, né, para direcionar a próxima peça, que será aí a LOA, Lei Orçamentária Anual, onde também a gente está tendo aí, né, com o orçamento participativo, o governo está ouvindo as regiões que, para poder constar nesse PPA, com toda certeza, a maioria dessas ações que os deputados apresentaram, que são muito mais falando de programas. E lembrar, né, que nós estamos sob a égide do PPA anterior, de 4 anos atrás. Então, agora sim, será o momento, ouvindo a população e também ouvindo os deputados, da gente apresentar tanto no PPA, com o compromisso já do governo do estado, e também na LOA, essas emendas sugeridas neste momento. A presidente da CCJR, a deputada Mara Caseiro, do PSDB, apresentou 3 emendas que foram rejeitadas. Segundo ela, as propostas serão contempladas em outros projetos que serão encaminhados pelo Poder Executivo ainda neste ano. Houve uma construção junto ao governo do estado, eu acho que a gente estamos aqui para dialogar e não para dificultar a vida do governo, mas sim de trazer as demandas para que a gente possa realmente realizar os sonhos da nossa comunidade. Então, nesse entendimento, nossas emendas foram
reprovadas, mas isso não quer dizer que nós não estaremos debatendo agora no plano plurianual e também na lei de orçamento anual, né, que virá no segundo semestre. Outra proposta que está apta a regular tramitação é de autoria do Poder Executivo, que altera a redação de diversas leis, entre elas a Lei 5.175 de 2018, que dispõe sobre a reorganização do Sistema Único de Saúde e Gestão Hospitalares do Grupo Saúde Pública, integrada por cargos efetivos do Plano de Cargos e Carreiras, entre eles os dos servidores da área de enfermagem. O projeto, na verdade, trata de adequações de várias leis, né, e que visam, obviamente, trazer melhorias aos servidores, a parcela dos servidores públicos do Estado, em especial os servidores da saúde. E nessa lei, ela tratava da questão da dedicação exclusiva, ou seja, tratava, na verdade, da exclusão. Então, numa discussão com a categoria, nós encaminhamos isso ao governo do Estado, nessa discussão, e lá fizemos a tratativa, né, com acordo do governo, de que, como está em discussão várias outras questões, como o piso da enfermagem e tudo, que essa questão fosse retirada, fosse suprimida do projeto. E por conta disso, eu já no parecer, como na condição de relator, eu emito o parecer suprimindo a redação do parágrafo, voltando ao parágrafo original, mantendo, né, a questão relacionada à dedicação exclusiva. Então, foi uma adequação, uma supressão que nós fizemos, né, atendendo à solicitação da categoria, mas também com a aquiescência do governo. Agora nós vamos para um breve intervalo, voltamos em instantes. Mato Grosso do Sul cresceu e segue em pleno desenvolvimento. Mas todo avanço impõe novos desafios. Maior qualificação para aumentar a renda dos sul-mato-grossenses. Investimentos constantes na base, que é a educação. Reforço na segurança. Avanços na regionalização da saúde. Defesa dos direitos dos cidadãos e inclusão social. É uma nova e importante etapa. E os deputados e deputadas estaduais estão preparados para debater ideias e trazer as melhores soluções, com conciliação e respeito. As necessidades são muitas, mas a bandeira da Assembleia é uma só: garantir o bem-estar de todos os cidadãos. O compromisso foi assumido e o trabalho já começou. Compareça às sessões, fiscalize, reivindique, participe. Esta casa é sua. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Oi pessoal, vocês sabiam que a TV Assembleia disponibiliza um canal no YouTube para que você, de onde estiver, acompanhe a atividade parlamentar dos 24 deputados estaduais? A TV, através do canal Assembleia Legislativa do MS, informa o cidadão sobre propostas, solenidades, audiências, reuniões de comissões e frentes, leis em vigor e ainda temas da atualidade que impactam a vida do cidadão sul-mato-grossense. Temos também programas e reportagens especiais que compõem a nossa programação. Então, acesse o nosso canal. Existe um lugar onde o bem-estar do cidadão é prioridade e que, por meio de um instrumento democrático, o futuro é construído. Você conhece? Este lugar é a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. E esse instrumento poderoso são as audiências públicas. Um espaço de diálogo aberto, onde projetos de impacto na sociedade são debatidos. Parlamentares, associações e cidadãos juntos definindo o futuro do nosso estado. Educação, infraestrutura, agronegócio, segurança, diversidade e inclusão, desenvolvimento e meio ambiente foram algumas das pautas das audiências realizadas só em 2023. E vem muito mais pela frente. E aí, vamos decidir juntos? Acompanhe de perto o trabalho dos deputados pelas redes sociais e compareça às audiências públicas. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o estado do Pantanal.
Após a aprovação do Legislativo Estadual, por unanimidade, a alteração na lei sobre o cadastro estadual de pedófilos vai garantir ampla divulgação e melhor identificação dos criminosos cadastrados. Mais informações com Ana Paula Gimenez. O Cadastro Estadual de Pedófilos, criado pela Lei Estadual 5.038 de 2017, de autoria do deputado Coronel Davi, do PL, foi alterado pela Lei 6.067 de 2023. Na nova lei, determina que as fotos divulgadas dos criminosos sejam de frente para a câmera. Antes, as fotos divulgadas eram de perfil. Outra mudança também está relacionada ao acesso integral ao cadastro pela população, respeitando-se o sigilo das investigações policiais. O Cadastro Estadual de Pedófilos passa a ser constituído dos dados pessoais completos, características físicas, grau de parentesco ou relação entre cadastrado e da vítima, circunstância e local em que o crime foi praticado, endereço atualizado do cadastro, histórico de crimes e a foto de frente. O projeto foi aprovado em segunda votação e segue agora para a sanção do Executivo Estadual. No mês dedicado à defesa dos direitos da pessoa idosa, o projeto aprovado pelos deputados estaduais garante cuidados para manter a saúde bucal na terceira idade. Os deputados estaduais aprovaram durante a sessão plenária desta quarta-feira, 28 de junho, 4 projetos. Entre eles, o que institui no Estado a campanha da saúde bucal da pessoa idosa, de autoria do deputado Antônio Vaz, do Republicanos. A campanha visa desenvolver a consciência da importância do cuidado bucal na terceira idade, tanto no seio familiar quanto do próprio idoso, prevenindo assim possíveis casos prejudiciais. A iniciativa é de extrema relevância, tendo em vista que a população idosa é mais suscetível a doenças e condições bucais, devido ao envelhecimento natural do organismo. Nós elaboramos esse projeto já para atender essa classe que às vezes é esquecida, né? A pessoa fica idosa, às vezes a família acaba deixando ali, por falta de tempo até mesmo, a pessoa idosa meio de canto ali, ela acaba não cuidando da própria saúde e acaba prejudicando por falta dos cuidados bucal, né? Então, eu creio que esse projeto vai incentivar as pessoas idosas a se cuidarem mais e até mesmo os familiares a cuidarem mais da pessoa idosa. Então eu creio que é um projeto importante que vai alcançar essas pessoas. A campanha deverá ser feita pela Secretaria Estadual de Saúde por meio de cartilhas, cards, outdoors e outros meios possíveis de divulgação. Neste mês em que é realizada a campanha Junho Prata, a Alemes realizou o 8º Seminário Estadual de Enfrentamento à Violência contra a Pessoa Idosa. A iniciativa é do deputado Renato Câmara, do MDB. O Junho Prata de 2023 teve seu encerramento em grande estilo na Assembleia Legislativa. Realizado pela Frente Parlamentar em Defesa da Pessoa Idosa, o 8º Seminário de Enfrentamento a este problema reuniu seus membros e diversos representantes da assistência social do Estado no plenário Júlio Maia. O coordenador da frente, deputado Renato Câmara, aproveitou a oportunidade para refletir sobre o significado do envelhecimento. É muito importante a gente discutir o envelhecimento, porque ele é um caminho natural da vida, ele é uma etapa da vida. E é uma etapa da vida que é a etapa mais importante, que é a conclusão de toda uma história do nascimento até o envelhecimento. Então, saber envelhecer é muito importante, porque nós, mesmo envelhecendo, mesmo estando já na terceira idade ou na etapa idosa, é uma parte muito bonita. E às vezes as pessoas não conseguem enxergar isso. E às vezes muitos chegam com algumas doenças, com depressão, com problemas que acabam concluindo toda a sua vida falando, pô, essa é a pior parte. E não é a melhor parte. Mas para tudo isso acontecer, nós precisamos entender esses processos, discutir, levar informações, saber das leis que asseguram proteção
a pessoa idosa. Ele também destacou os diferentes aspectos do seminário deste ano em relação aos anteriores. A parceria entre as entidades e entre o Estado, o município e a União, entre toda a federação. Porque para discutir um tema como esse e propor ações, as prefeituras precisam estar envolvidas, o governo do estado envolvido, as entidades envolvidas, e nós conseguimos, nessa edição de número 8, ter o maior envolvimento dessas instituições de todas as edições. Esse é o grande ganho da edição número 8. As denúncias de violência contra os idosos representam a terceira posição nos registros do Disque 100, canal de denúncias vinculado ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Somente em 2023, mais de 47 mil casos já foram recebidos pelo órgão. Isso representa um aumento de 87% em relação a 2022. São dados como esse que justificam a importância do Junho Prata. E como o poder público pode melhorar o acolhimento a esses idosos? A resposta passa pela relação existente entre os sistemas de saúde, o SUS, e assistência social, o SUAS. É o que defendem Maria Angélica Benetasso e Rosane Mocelin, que contribuíram com o seminário, expondo suas experiências no trabalho com essa parcela da população sul-mato-grossense. Se não pensarmos juntos, se não pensarmos entrelaçados nas estratégias, no acolhimento, na humanização, nós não teremos como acolhê-los de maneira adequada, oferecendo aquilo que ele realmente precisa. Cada indivíduo tem uma prioridade, cada indivíduo é diferente um do outro, e cabe a nós, profissionais do Sistema Único de Saúde, da assistência social, entender de fato a necessidade de cada um. O 8º seminário ele vem com anos de discussão de fundamental importância, porque o atendimento municipal do idoso ele vem em conjunto com todos os municípios. E a Assembleia Legislativa do Estado, através em especial do presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Pessoa Idosa, o Renato Câmara, ele traz esses espaços de discussão. De que forma podemos atender melhor a população idosa? E no caso da campanha Junho Prata, que fala do enfrentamento à violência, nós temos aumentado o índice, infelizmente, da população idosa sendo abandonada, sendo agredida, muitas vezes sendo negligenciada por aquele que deveria proteger, que muitas vezes quem acontece a questão da violência é com os próprios familiares. Nós recebemos em nossos centros de referência especializado, onde atendemos a população idosa nos municípios, cada vez mais pessoas que chegaram a determinada fase da vida e não têm mais com quem contar. Professores e alunos da Escola Rural de Nova Andradina visitaram a Casa de Leis e ainda foram homenageados por terem alcançado a maior pontuação nacional do prêmio Coopera Cerrado. Alunos e professores da Escola Municipal Professor Delmiro Salvione Bonin, situada na Gleba Angico, no município de Nova Andradina, estiveram na Casa de Leis para receber uma moção de congratulação do deputado Roberto Rachioca, do União Brasil, pela participação de destaque, em que alcançou a maior pontuação do Brasil no prêmio Coopera Cerrado. Isso demonstra a preocupação que tem a escola, o engajamento dos alunos, buscando através de ações proteger o meio ambiente, estar desenvolvendo atividades que vão ao encontro do desejo de todos nós, que é o desenvolvimento sustentável. A diretora da Escola Rural, Renata Costa, falou sobre as etapas e desafios para a conquista do prêmio. A escola ela participou de várias etapas, como o preparo do solo, o preparo das sementes, o plantio, a colheita. Então os alunos puderam vivenciar na prática, puderam ter essa aprendizagem mais significativa para eles, participando de várias atividades. Então nós plantamos árvores, nós plantamos sementes, inclusive nós construímos um viveiro de mudas na escola, nós temos a nossa horta, nós confeccionamos minhocário, nós tivemos interação com outras escolas, fizemos vários passeios. Foi um projeto muito gratificante, um projeto que trouxe muito aprendizado para todos os estudantes. O monitor e articulador do Projeto Rural Sustentável em Mato Grosso do Sul falou sobre o projeto que é executado pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade. Nosso projeto beneficia
pequenos e médios produtores rurais do bioma cerrado, principalmente trabalhando com assistência técnica de graça e levando a ideia da sustentabilidade para esses pequenos produtores, como os médios também, com quais práticas? Recuperação de pastagens degradadas, sistemas agroflorestais, integração lavoura, pecuária e floresta, tudo com essa ideia de plantar a semente de sustentabilidade dentro dessas propriedades. 3 projetos foram aprovados pelos deputados estaduais na última sessão do mês de junho. De autoria do deputado Jamilson Nami, do PSDB, a proposta determina que o trecho localizado na rodovia MS 472, compreendido entre o município de Bela Vista e a ponte do Piripucu, seja denominado Antero de Moraes. Também foi aprovado, em discussão única, o projeto do deputado Júnior Mock, do MDB, que declara o tereré como patrimônio imaterial e cultural de Mato Grosso do Sul, reconhecendo a sua importância histórica, cultural e social para a população sul-matogrossense. O tereré é a nossa bebida. Eu falo que depois da água é o que mais nós consumimos aqui no estado. E nós pesquisando, eu verifiquei que houve um reconhecimento das Nações Unidas do tereré enquanto patrimônio cultural e material do Paraguai. E aí eu falei, não, mas no Brasil é nosso, né? Pesquisei e vi que tinha apenas um decreto do governo reconhecendo o tereré de Ponta Porã como patrimônio cultural e material, né, aqui do Mato Grosso do Sul, mas de Ponta Porã. Então, tomei a iniciativa de apresentar para nos apropriarmos disso. As questões que se tornam patrimônio material e cultural é aquilo que nos cerca, é o nosso dia a dia, são os nossos costumes, a valorização das nossas raízes, da nossa história. Então, como sul-mato-grossense, né, e pantaneiro, eu quero dizer que o tereré, a partir de hoje, eu agradeço aos colegas, é patrimônio cultural e material de Mato Grosso do Sul. Agora nós vamos para um breve intervalo, voltamos em instantes. Existe um lugar onde o bem-estar do cidadão é prioridade e que, por meio de um instrumento democrático, o futuro é construído. Você conhece? Este lugar é a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. E esse instrumento poderoso são as audiências públicas. Um espaço de diálogo aberto, onde projetos de impacto na sociedade são debatidos. Parlamentares, associações e cidadãos juntos, definindo o futuro do nosso estado. Educação, infraestrutura, agronegócio, segurança, diversidade e inclusão, desenvolvimento e meio ambiente foram algumas das pautas das audiências realizadas só em 2023. E vem muito mais pela frente. E aí, vamos decidir juntos? Acompanhe de perto o trabalho dos deputados pelas redes sociais e compareça às audiências públicas. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o estado do Pantanal. Ex-presidente da Casa de Leis, Walter Carneiro, lança livro que conta os bastidores de muitas histórias que possibilitaram o nascimento, o crescimento e o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. A solenidade, realizada no saguão da Assembleia Legislativa, reuniu autoridades e amigos do ex-deputado. Um bendito guaicuru de caneta, Chape Cruz Maltino. Esse é o título do livro escrito pelo jornalista Edson Moraes, um retrato da trajetória do ex-parlamentar estadual e constituinte Walter Carneiro. O ex-deputado Walter Carneiro ele tem uma presença interessante na história do estado, porque um dos gestos dele significa muito, a meu ver, que foi a criação de uma universidade, que pelo nome já mostra toda a essência, né? O ser humano na busca do conhecimento. A universidade, o que é? É a sua capacidade de procurar entender o mundo que você vive. É você não ser o ser humano fechado dentro da tua casa, entendendo que a tua família é aquele ambiente cercado por muro. A tua casa é o mundo, então o teu compromisso é com o mundo.
E ele parece que me expressou isso na vida dele. Walter Carneiro tem atualmente 81 anos. Foi presidente da Alemes e deputado estadual por 5 mandatos. Natural de Cuiabá, no Mato Grosso, iniciou sua carreira política na cidade de Dourados. Atuou na vida pública entre as décadas de 1970 e 1990. E este livro faz um resgate histórico da sua vida pessoal e também como um grande contribuidor para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. Há muito tempo que a gente estava pensando em fazer esse livro, mas nós tivemos um atraso por causa da pandemia. Há 2 anos atrás nós deveríamos ter feito. E graças a Deus agora concluímos com a participação do jornalista Edson Moraes. Ele foi a fundo, pesquisou, revirou a minha vida em Cuiabá, foi no Rio de Janeiro, revirou a minha vida em Niterói, na faculdade, em Barretos, em Uberaba, onde eu passei uma temporada, e depois em Dourados, onde eu iniciei a minha vida pública. Lá eu fui vereador, antes veterinário, né, que graças à minha profissão que eu cheguei a essa posição política, e depois como político, como vereador e como deputado estadual. Então hoje é um coroamento dessa grande oportunidade que eu tive. O livro é a realização de um sonho antigo de Walter Carneiro. A pesquisa para a obra trouxe informações que surpreenderam até mesmo os mais próximos. Tem coisas que a gente nem sabia, né? Que é só quem vive é que lembra e pode registrar. Eu não sabia que meu pai era tocador de sino da igreja do Rosário lá em Cuiabá. Eu não sabia que ele tocava trompete lá quando iniciou na Escola Estadual do Mato Grosso com a banda do Mestre Inácio. Então, a história das vidas que para nós foi muito gratificante poder participar. Ao lado de amigos, familiares e personalidades da política estadual, o saguão da Alemes foi palco de mais um momento marcante para o Mato Grosso do Sul. É um evento ímpar aqui na Casa de Leis, uma casa que a gente está procurando dar esse espírito de estar sempre aberta para a população. E quando vem um escritor, alguém fala um pouco da história do Mato Grosso do Sul, da história da Assembleia Legislativa, de um deputado que foi 3 vezes deputado, constitucionalista, fez a revisão da Constituição, parlamentar aguerrido, uma pessoa muito voltada, um político muito comprometido, especialmente com a região de Dourados. Então, esse livro é uma homenagem, além de ser uma homenagem para o ex-deputado Walter Carneiro, é uma homenagem para a história de Mato Grosso do Sul e para a história da Assembleia. 146 páginas de memória viva, que também estão presentes na lembrança daqueles que tiveram a oportunidade de contribuir com a produção da obra literária. A história do Walter, nós podemos dizer que se confunde com a história de Mato Grosso do Sul, porque ele é uma pessoa, como eu disse no prefácio do livro, não é uma pessoa da história, ele é uma pessoa que ajudou a fazer a história. Isso é muito importante, porque ele é uma testemunha da história. É como dizia o grego Cícero, né? Vale mais aquele que testemunhou a história do que aquele que simplesmente escreveu a história, né? Por aí. É muito interessante. É uma contribuição muito boa, muito grande, né? E que eu acho até que deviam aproveitar muito, enquanto essas pessoas ainda estão vivas, para fazer a história da Assembleia. Seria muito importante. Em comemoração aos 115 anos da chegada dos primeiros imigrantes japoneses ao Brasil, a Alemes realizou sessão solene para homenagear a comunidade japonesa Terra do Sol Nascente. Comemorações dos 115 anos da chegada dos primeiros imigrantes japoneses ao Brasil, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul abriu suas portas para a realização da sessão solene de entrega da comenda do mérito da comunidade japonesa Terra do Sol Nascente. O propositor da solenidade, o deputado Roberto Rachoca, do União Brasil, destacou a grande contribuição da colônia japonesa para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. Os japoneses têm uma história, né? Desde 1914 que estão aqui no nosso estado, vieram acompanhando
a construção da ferrovia Noroeste, quando Campo Grande estava iniciando, fizeram as primeiras colônias aqui, perto da estação rodoviária, já sempre demonstrando muito desejo de trabalhar na suinicultura, na horticultura, também produzindo aguardente. Então, eles eram um povo muito, vamos dizer assim, trabalhador, um povo que tem muita disciplina e contribui de forma efetiva para o desenvolvimento do nosso estado e do nosso país. A sessão solene denominada Terra do Sol Nascente reverenciou aqueles que contribuíram para a manutenção da tradição nipônica em solo sul-mato-grossense. Uma noite especial que levou ao público presente um pouco das tradições culturais de Okinawa. Para nós é uma data muito importante, né? O 18 de junho, que completam 115 anos da imigração japonesa. E quando a gente fala em imigração japonesa, a gente está falando da imigração okinawana também, porque é um pouco diferente. A nossa cidade, Campo Grande, ela é considerada a capital, a cidade mais okinawana do Brasil, porque a maioria dos descendentes de japoneses aqui em Campo Grande são de Okinawa, que possuem uma cultura, uma língua e tradições próprias diferentes do Japão. Por isso que existe a Associação Okinawa de Campo Grande. Então essa data é muito especial para a gente. Durante a solenidade, foram agraciados com a medalha e diploma 18 integrantes ou descendentes da comunidade japonesa e entidades que tenham prestado relevantes serviços à sociedade sul-mato-grossense. A gente admira muito aqui Campo Grande, a colônia Okinawa, que desde 1933 chegou ao nosso estado e foi uma colônia que alavancou a nossa, até então, não capital do estado, mas que tornou-se capital do estado devido a essa congruência de nacionalidades. E hoje, nós do estado do Mato Grosso do Sul somos o que somos, essa grande Campo Grande. Né? A gente fica muito satisfeito, muito lisonjeado com tudo isso que a gente tem recebido do deputado Roberto e acho que é um reconhecimento dele pela pessoas da colônia, que acho que o pessoal nosso ajudou muito a construir a cidade também, né? Porque os nossos antepassados trouxe a estrada de ferro que veio lá de São Paulo, que ajudou a construir. Então, é um legado muito grande que o povo japonês trouxe para cá. Culturalmente conhecidos pelas tradições familiares, os japoneses precisaram encontrar alternativas de manter seus laços com outro lado do planeta. E para isso, mantêm vivos por meio de suas danças, músicas e gastronomia a cultura nipônica. O público presente pôde prestigiar a exposição de peças que representam alguns símbolos dessa cultura, como por exemplo a tradição japonesa do Tanabata Matsuri, inspirado em uma antiga lenda. O costume de escrever desejos num papel de diferentes cores e atar no ramo de bambu. Eu já morei no Japão, então eu tenho esse costume já desde criancinha. Então sempre quando eu vejo isso, eu sempre coloco um desejo meu. O que você escreveu no seu papelzinho? Você pode falar pra gente? Coloquei que eu quero sucesso na minha carreira e saúde para minha família. Mostra pra gente qual que é, tá escrito em japonês, gente. Coloquei nesse aqui. Fala pra gente, tá escrito aí? Kenkona, kazoku o suru, não, kazoku no chi, kyaria de suji no suru. O que quer dizer? Aqui fala que saúde para minha família, sucesso na minha carreira. O Jornal Parlamentar fica por aqui. Essas e outras reportagens você pode conferir no YouTube da Casa de Leis. Basta pesquisar por Assembleia Legislativa de MS. Siga as nossas redes sociais, Instagram, Facebook e Spotify. Mais informações no al.ms.gov.br. TV Alemes, a TV da gente de MS.